Cidné, que está também na mediação de uma das sessões de comunicação, juntamente comigo, que está aí fazendo a mediação da sessão 2, comunicações de pesquisas em andamento, desenvolvidas por alunos e professores vinculados ao GEMA, tá? E aos nossos professores que compõem a mesa redonda da manhã, intitulada Processos Criativos em Educação Musical, que serão a professora Valdecira, a professora Cláudia Trindade, a professora Ana Maria Souza, e a professora Tássila, que estará na mediação, Tássila Silva, que estará na mediação. Tá? E amanhã agradecer também a participação do Madrigal da UEPA, que está sempre presente nos eventos, não só aqui conosco, mas nos outros eventos, sempre que pode participar e tem agenda, está sempre presente. Agora, gente, muito obrigada pela presença de todos. Tenham todos um excelente evento. Eu vou passar a palavra para a professora Ana Maria. Professor Augusto, muito obrigada. E agora dará continuidade, né, às apresentações, nosso conferencista convidado, e desde já agradecemos muito. Boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de pedir para vocês virem mais para frente, se possível. Tá? E agradecer, eu já fiz os agradecimentos, mas eu quero agradecer também da minha parte, todos os professores aqui presentes, todos os alunos, os convidados, os parceiros, namorados, esposas, professora Thaís, Beli, que bom você estar aqui, professora Carmen. Então, vou ler o currículo, uma partezinha, resumo do currículo do professor José Nunes Fernandes. Eu também trouxe 3 livros deles, então, estão aqui comigo para vocês apreciarem. Ele tem vários livros excelentes, já foram usados no nosso programa de pós-graduação no passado, e serviu como referencial para os artigos dos alunos, que eles gostaram muito, são temas atualíssimos, como esse de hoje. Então, professor, muito obrigada, tá? Professor José Nunes, eu vou falar seu currículo agora. José Nunes Fernandes é professor titular de Educação Musical da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, UNIF, atuando no Instituto Vila Lobos. É licenciado em Música pela Universidade Federal do Piauí e graduado em Psicologia pela UNESA. É especialista em Educação Musical e mestre em Música pelo Conservatório Brasileiro de Música, Centro Universitário de 91 e 93. E é doutor em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 98. Foi durante 11 anos professor da disciplina Psicologia da Música, no curso de especialização em musicoterapia do CBM, Rio de Janeiro. Foi professor do curso de licenciatura em Pedagogia do CEDERJ, Unirio, de 2005 a 2018. Atuou no programa de pós-graduação em música na Unirio, de 98 a 2018. Foi coordenador do curso de licenciatura em música na Unirio, 2014 a 2017. É líder do grupo de pesquisa CNPq, Educação Musical e Pedagogia. Realizou o estágio pós-doutoral na Universidade de Bolonha, na Itália, nos anos 2018 e 2019, onde desenvolveu a pesquisa, tem uma frase em italiano, talvez o Giorgio lesse melhor. Le canzoni infantili popolari del Brasile e dell'Italia della digitale. Gli impatti, deve ser impacto, e a influência sul seu patrimônio musical del bambino. São as crianças. Atualmente desenvolve pesquisa pela Unirio sobre a vida e obra do musicólogo José Maria Neves, de 1943 a 2002, com o objetivo de publicar sua biografia completa em um livro sobre avaliação em educação musical. O professor tem a sua própria editora, é JMF. E ele não citou, mas eu vou citar alguns livros dele que eu coletei aqui. 3 deles eu trouxe para vocês apreciarem, tá? Educação Musical, temas selecionados da editora CRV, 2013. Dicionário de Educação Musical, editora JNF, dele mesmo, 2022. Alda Oliveira, Biografia, editora CRV, 2025. 1001 atividades de oficina de música, caderno de exercícios, 2015. Vamos para os professores de educação básica. Licenciatura em Música, Aspectos Históricos do Mapa Atual dos Desafios. Rio de Janeiro, editora do autor, 2021. Esse interessa para todos nós. Acho que é o único livro, não sei se vocês têm outro, de licenciatura em música no Brasil, feito por um brasileiro. Esse livro meu deve estar com a minha aluna, a Franciane, que estava trabalhando sobre currículos.
Então, é isso, gente. Eu acho que quando a Joane conversou comigo, perguntou qual era a ideia de alguém para fazer uma conferência, eu sempre dou as ideias boas, né? E aí eu disse, professor José Fernandes, ela gostou muito, abraçou a ideia, acho que vocês vão amar, de conhecê-lo, como os meus alunos da pós-graduação ano passado puderam ter um dia de aula com ele e manusear o livro dele e ler, fazer artigos sobre o livro dele para bem e para Ancon. Bom, então eu desejo a vocês, oi, professor Paulo, querido, não sei se você vai entrar, nosso coordenador do PPG Música está aqui, e eu desejo um feliz colóquio para todos vocês, alunos, alunos. Não sei se foi citado o teu nome, Vitória. Vitória também está colaborando, vai também ter um artigo amanhã apresentado. É minha aluna da pós-graduação também. Obrigada, Maicon, desde já. Tá? Vou agradecer sempre teu apoio aí para o GEMA, incansável. E a todos vocês que também são incansáveis, os alunos que estão nos ajudando. Boa palestra, boa conferência, né, João? E agora a gente vai ouvir o professor. Obrigada. Muito obrigado, Ana Maria. Bem, eu quero agradecer primeiro o convite da professora Ana Maria, da professora Dione, né, por estar participando aqui dessa conferência e por estar junto de vocês. Eu já tive uma vez aqui junto de vocês, foi muito bom, muito boa a experiência. E hoje eu vou trazer um tema um pouco diferente, né, um pouco polêmico, que a gente já tem esse problema, ele na frase, né, no título da palestra, tem como desafio, né? Mas é contemporâneo, mas ele é um desafio que não é contemporâneo, ele é um desafio desde que a primeira dissertação em educação musical foi feita no Brasil, em 1978, né, pela lei do Osório Mássico, no Rio Grande do Sul. Então, desde que nós começamos a produzir, né, na pós-graduação em música, a gente tem esse desafio, né? Então, ele é contemporâneo, mas ele não é tão contemporâneo, porque ele nos acompanha, né? Então, eu agradeço mais uma vez, muito obrigado, professora Ana Maria, muito obrigado, professora Dione, obrigado ao apoio aí do Maicon, né, também, e eu espero que vocês possam discutir comigo esse tema e que a gente possa, então, chegar a um patamar de evolução, né? Porque é isso que a gente pretende, ou seja, que a gente pretende que nós, educadores musicais, nós músicos, possamos compartilhar da mesma forma que as pessoas das ciências da natureza fazem, né? Que elas passam a estar em um patamar um pouco diferente do nosso. E esse problema é o problema que eu vou trazer aqui hoje à noite, né? Então, eu vou falar um pouco, já sintetizando, para a gente poder entender onde nós vamos chegar. E depois eu vou passar os slides e a gente vai poder acompanhar, porque é um texto que foi retirado de um livro meu, né? E que eu já mandei para a Ana Maria e para a Dione, que elas devem ter compartilhado com vocês. E depois eu vou pedir para a professora Ana Maria o endereço dela de novo e vou mandar para ela, né, o livro, que é esse daqui, ó, que é sobre pesquisa em educação musical. Caiu um outro livro aqui no chão. Esse é de 1918. Bem, então, o que eu queria comentar com vocês, que é esse desafio, ele trata da aplicabilidade das nossas pesquisas. Então, nós já somos um campo que tem uma visão assim um pouco enviesada, né? Visão enviesada é ótimo, né? Que palavra feia. Então, porque a gente é de uma área que não é ciência. Nós não somos ciência, nós somos arte. Né? E também estamos ligados à educação, que também não é ciência, né? A educação, ela é uma parte da pedagogia, ou seja, que é parte da didática, parte, ou seja, a educação é multifacetada, né? Então, nós não somos das ciências da natureza, então a gente tem essa complicação. Então, o meu grande tema aqui hoje é a aplicabilidade dessas pesquisas que são realizadas nos programas de pós-graduação, e especialmente no de educação e, claro, no de educação musical. Então, a gente pergunta, primeiramente, se existe aplicabilidade. Por exemplo, a minha primeira pesquisa
já de pós-graduação em estrito senso, está todas as oficinas de música. É um livro muito vendido, é um livro que já está na terceira edição, já teve, etc. E eu pergunto o seguinte: ele tem aplicabilidade? Ele serviu para a prática do professor? Ele serviu para as políticas públicas? Não sei. Então, essas dúvidas, né, e essas questões é que eu vou trazer aqui para a gente poder discutir. Então, o destino, talvez, dessas pesquisas, né, ou seja, como essa minha que eu estou falando de oficina de música, seja só as prateleiras das bibliotecas. Então, por isso é que eu estou falando que esse tema que eu vou trazer, ele é um pouco amargo, né? Ou seja, ele é um pouco, ele é um desafio de fato, né? Então, ou então não só as prateleiras das bibliotecas, né? Que nossas dissertações vão ficar, nossas teses vão ficar, mas também os sites dos programas, né? Mas e a aplicabilidade? E trabalhar com, ajudar nas políticas públicas, ajudar na prática do professor de música, nós vamos conseguir? Bem, então esse é o tema, que é a questão central. Para concluir, né, ou seja, e essa questão que eu vou trazer, a gente só vai conseguir se a gente fizer com que o professor que está na escola, seja o professor que está na ponta, né, seja um professor pesquisador, e não nós dos programas de pós-graduação. Seja, então, eu estou concluindo já a minha palestra, ou seja, eu vou passar os slides para a gente poder discutir isso profundamente. Mas eu quero dizer o seguinte, que essa aplicabilidade que eu estou sugerindo aqui, que eu estou trazendo, né, como problema para nós, como desafio contemporâneo, ela só vai poder ser atingida se a gente trouxer os professores que estão na ponta para dentro dos programas de pós-graduação, ou para eles fazerem pesquisa, ou para eles serem professores reflexivos, né? Então, se a gente deixar só os doutores, os mestres e os professores das universidades fazendo a pesquisa, elas nunca vão ser aplicáveis, certo? Então, esse aqui é o grande problema. Então, eu vou compartilhar aqui o slide para a gente poder discutir exatamente isso que eu estou falando, que é essa aplicabilidade, né? Ou seja, das pesquisas em educação musical. Então, primeiro, a primeira coisa que eu vou discutir é... Deixa eu colocar ele aqui no modo maior. A primeira coisa que eu vou discutir é o seguinte, né? O que é aplicabilidade. Então, eu fui para o dicionário Oasis e verificar o que significa essa palavra. Então, significa um atributo do que é aplicável. Então, a pesquisa em educação musical, ela tem que ser aplicável a alguma coisa. Então, é isso que eu vou tratar. Quando falamos das pesquisas acadêmicas, é possível questionar, elas têm serventia, ou seja, elas são aplicáveis? O quanto elas são usadas para subsidiar políticas públicas ou para melhorar a prática do professor em sala de aula? Ou ainda, como elas ajudam nos problemas da administração, da gestão escolares? Elas servem para algo que não seja a aquisição de um título, como eu adquiri o título de mestre, depois o título de doutor, ou a progressão na carreira docente, né? Uma grande lista de perguntas e de questões poderia ser escrita aqui. Perdão. No entanto, é melhor discutir esse assunto tão importante para a academia e para a sociedade. É isso que nós vamos fazer agora. Afinal, os gastos com a pós-graduação, as bolsas do Brasil e para o exterior, a manutenção dos caros laboratórios, o financiamento de pesquisa por órgão do governo, entre outros, não podem ser esquecidos. Então, para que servem as pesquisas realizadas pela educação e pela educação musical? Bem, sem aplicabilidade, os relatórios de pesquisa, ou seja, as teses e as dissertações, têm um destino único, que é como eu já falei antes, os sites dos programas de pós-graduação e as prateleiras das bibliotecas, e nada mais. Mas de onde vem o avanço do conhecimento relacionado à saúde, à tecnologia, por exemplo? Como surgiram os celulares, os computadores, a internet, os remédios, as vacinas, os mais diversos equipamentos e máquinas, a tecnologia da aviação e dos foguetes, entre outros? Com certeza não vieram de pesquisas realizadas nos programas de pós-graduação. E como elas surgiram? Elas surgiram de pesquisas científicas por meio de anos de estudo, de testes,
de muito ensaio e erro, desenvolvidas por grandes equipes de pesquisadores, até chegar ao que temos hoje e teremos no futuro. Mas esse retorno da pesquisa dado à sociedade, que contribui com o verdadeiro progresso do homem e seu bem-estar, não vem de pequenos estudos feitos através dos trabalhos acadêmicos. A pesquisa científica é de extrema importância para a humanidade. Entretanto, o avanço da ciência é relacionado a pesquisas que residem em grandes centros de pesquisas, recheados de alta tecnologia, patrocinados algumas vezes pelo governo, mas na maioria das vezes patrocinados pela iniciativa privada. São essas pesquisas que, na verdade, possuem aplicabilidade prática. Essa aplicabilidade prática, ou seja, os seus resultados revolucionam, constroem, modificam e transformam nossas vidas. Sendo assim, os pesquisadores deveriam ser mais valorizados, tanto pela sociedade quanto pelos governos. Nossa indústria, cultura, saúde e bem-estar dependem de pesquisas cada vez mais avançadas. E quando nós falamos na área da educação musical, inclusive, né, isso é, de uma parcela das ciências humanas, para que serve a pesquisa em educação ou educação musical? Ela dá retorno à sociedade? Que benefícios ela traz para a construção e transformação social? Qual a sua aplicabilidade? Entre os autores que discutem esse assunto, merece um destaque o artigo de Antônio Nóvoa, né? É um autor português muito usado tanto na educação, ele é da área da educação, mas nós da educação musical utilizamos muito. Que trata da investigação em educação. E com isso a gente pode fazer analogia com a educação musical. E revela com extrema clareza as respostas à pergunta: para que serve a investigação em educação ou em educação musical? O Antônio Nóvoa, ele sugere para nós, pesquisadores, e para toda a comunidade acadêmica, que a gente troque algumas coisas por outras, né? Ou seja, troque a excelência pelo debate e cultura. Depois a gente vai ver que essa coluna da esquerda, ela está relacionada basicamente às ciências naturais, à tecnologia, à indústria, aos grandes centros, né, comerciais e por aí vai. Então, troca o empreendedorismo pela diversidade e convergência. Troque a empregabilidade, né? Ou seja, que é o que tanto fala nas ciências da natureza, por exemplo, pela plenitude e abertura. E como ele é europeu, ou seja, ele é português, ele fala que os fundos europeus para pesquisa e desenvolvimento privilegiam os países desenvolvidos. E, ao contrário, deveriam preservar, ou seja, destinar esses fundos aos países em desenvolvimento e países pobres. Bem, o primeiro tópico, muito interessante esse tópico, em vez de excelência, precisamos de debate e de cultura. Então, a pesquisa em educação, também em educação musical, claro, é baseada na ideologia da excelência. Então, é isso que os centros de pesquisa tratam, que separa os melhores dos outros e que devemos substituir pelo debate e pela cultura. Ou seja, então, em vez de excelência, a gente tem que debater, né, e ter a cultura, né, de se escolha, para que aquilo seja aplicável, você tenha aplicabilidade. A universidade deve ter como elementos fundamentais o debate, o seminário e as comunidades de diálogo, eliminando assim a vigente revisão por pares, que, segundo ele, é desacreditada por avaliar somente a forma quantitativa e por tendências que medem fatores de impacto duvidosamente definidos. Então, a gente deveria ter essa discussão, ou seja, esse debate, esse seminário, ou seja, as rodas de conversa, tudo isso, para poder decidir o que seria aplicável na pesquisa, para que a gente pudesse desenvolver essas pesquisas, e não esse julgamento por pares. Eu não sei se vocês sabem o que é o julgamento por pares, mas o julgamento por pares é assim: você submete um projeto de pesquisa para sei lá, uma fundação de apoio à pesquisa, e aquele projeto é enviado para dois pesquisadores, né, que são chamados de pares, por isso que o nome é esse, e aí eles vão dizer assim: olha, esse projeto não vale a pena ser a gente patrocinar ou dar o fundo, né, para que ele seja desenvolvido, né? Então, o que eles buscam também é a excelência.
E o que o Antônio Novo está dizendo é que esses projetos financiados deveriam vir do debate acadêmico, certo? Ou seja, para a gente entender o que seria necessário realmente e não os pares julgarem quais seriam os melhores projetos e deveriam ser financiados. O segundo aspecto é o de substituir empreendedorismo pela diversidade e convergência. Vejam só, para esse autor, o empreendedorismo reduz a ciência ao desenvolvimento tecnológico, limitando o trabalho científico, no caso, a educação, para dentro do próprio campo educativo. No entanto, nós temos vários vieses, né? A educação ela deve ser lida como a educação musical, antropologicamente, filosoficamente, sociologicamente, e não reduzir para dentro do próprio campo educativo e patrocinar aquelas empresas ou aqueles projetos que trabalham com esse empreendedorismo, né? Mas a própria história da educação tem mostrado o contrário, pois existem abordagens, metodologias de pensamento muito diversificadas, sendo reducionista o fato de pensar em um padrão único ligado ao empreendedorismo, que é o que é privilegiado, então, pelo aquilo que a gente falou antes, pelos pares, né? E aí os patrocínios vêm para esse tipo de projeto. O que se verifica nesse início, muitas correntes científicas ainda estão preocupadas com os aspectos da identidade e da disciplinarização no que tange a pesquisa em educação, e educação musical, inclusive, né? Isso tudo está ligado ao privilégio dado à abordagem positivista, infiltrada nos meios de avaliação de docentes pesquisadores das universidades e principalmente no processo de avaliação para progressão e concessão de bolsas de pesquisa. Aí é que eu disse para vocês antes, os pares vão julgar, e a abordagem que é privilegiada, que é patrocinada, é uma abordagem geralmente ligada à abordagem positivista, né? E essa é a crítica que o Antônio Novo está fazendo. O terceiro aspecto discutido por esse autor está relacionado à empregabilidade, que deve ser substituída pela plenitude e abertura. Com isso, as universidades devem potencializar uma educação ampla que não se reduz ao empreguismo. Para isso, é necessário fortalecer as ligações entre educação e ciência, formação e investigação, pois, dessa forma, haverá enriquecimento da atividade universitária em dois sentidos. Primeiro, construir uma educação de base, que dê a cada um dos instrumentos de conhecimento e de autoconhecimento de desenvolvimento de uma vida plena também na relação com o trabalho. Número 2, por outro lado, realizar o esforço para levar a investigação até os públicos, até um público mais alargado, de modo a ligar a reflexão científica aos debates públicos sobre educação. Isso aqui está ligado àquele primeiro ponto, né? Que esse debate, essas rodas de conversa, esse circunlóquio, né? Esse colóquio que deveria ser feito nos grupos de pesquisa, nas universidades, para que as pesquisas fossem feitas não por esses grupos privilegiados e pela pesquisa positivista, né? Mas pelo que aquilo que se poder ser, de fato, aplicável, né? Ou seja, tivesse essa aplicabilidade, né? Esse retorno para a educação. E o quarto e último aspecto levantado pelo autor é relativo à Europa, é aquilo que nós falamos, né? Então, se isso acontece na Europa e acontece também no Brasil, né? Ou seja, o que ele está falando aqui é de Portugal, ele é português, está ligado ao fato de que a educação e o conhecimento são fundamentais para o desenvolvimento dos países. Isso é pouco lembrado pelos fundos europeus de ciência e, consequentemente, a distribuição dos fundos, pois os fundos são concedidos apenas de acordo com a qualidade e o mérito das equipes de investigação, das infraestruturas e dos projetos apresentados. Aí, então, a reprodução das desigualdades. Então, os países pobres, os países em desenvolvimento, nunca vão receber esses fundos. É isso que o Antônio Novo está criticando. Pelo contrário, eles é que deveriam receber esses fundos para se desenvolverem, né? Muito bem. Agora eu vou falar de um outro ponto, né? Outro ponto-chave para essa discussão que nós estamos levantando aqui, que é a aplicabilidade das pesquisas e as políticas públicas. Até que ponto essas pesquisas que nós fazemos na pós-graduação, elas subsidiam, né, pesquisas, as políticas públicas da educação musical, no caso da nossa área. Os resultados das pesquisas em educação
devem ser utilizados para subsidiar as políticas educacionais, públicas educacionais. Essa afirmação é análoga na área da educação musical. As pesquisas da educação musical apresentam resultados capazes de subsidiar as políticas públicas de educação musical? Bem, a gente pode ver o seguinte, olha só, agora mesmo foram as diretrizes curriculares de licenciatura e de pedagogia foram implantadas, né? Ou seja, elas começaram em 2024 e esse mês de maio, agora passado, né, foi a data limite para que as licenciaturas refaçam seus currículos. O governo diz que foi feita consulta pública. A gente procura, então, ver onde estão esses traços dentro das diretrizes curriculares da licenciatura, né, e da pedagogia, né, feito pelas associações, feito pelos os grupos de pesquisa, etc. Então, eles não existem. Só tem a palavra do Conselho Nacional de Educação, do CNE, né? Então, ainda existe uma crença de que as pesquisas experimentais baseadas em amostras aleatórias são consideradas como as únicas que poderiam gerar resultados confiáveis para subsidiar políticas públicas da educação. Essa crença vem gerando muitas discussões, principalmente entre os pesquisadores adeptos da abordagem qualitativa. O que é, pessoal? Você está andando aqui na rua, vem aquela mulher, aquela pesquisadora, aquela monitora com aquela prancheta, né, e pergunta: qual a cor aqui dessas três você prefere? É uma pesquisa feita pela Vivo, né, aquela fábrica aquela empresa de telefonia. Então, que pergunta é essa? O que isso tem a ver com telefonia, né? Ou seja, então, são pesquisas feitas por psicólogos e por agenciadores de propaganda que trabalham com cruzamento de informações que vão gerar, então, opiniões para que eles possam fazer a propaganda para vender a política deles, né? Ou seja, os equipamentos, as redes de aparelhos celulares, etc. Então, o que acontece? Essas pesquisas são pesquisas gigantescas, milhares de pessoas, são pesquisas que são puramente quantitativas, que são geradas em gráficos, né? Gráficos, pizza, aquele gráfico de barras, aquele negócio que por milhares de pessoas. Então, são pesquisas que não são da área qualitativa, mas sim quantitativa. A cisão atualmente entre os campos, o acadêmico, as pesquisas realizadas nos nossos programas de pós-graduação, né, e as pesquisas feitas por instituições independentes, organizações não governamentais, institutos empresariais, associados ou não a órgãos oficiais nacionais, tem gerado muitas diferenças. É isso que eu estou falando. Essa propaganda da Vivo, né, essa pesquisa da Vivo e as pesquisas feitas pelas pós-graduação no Brasil. Não são condições que oferecem para a realização de pesquisas, mas também no tipo de relacionamento que estabelecem com os gestores de políticas educacionais, e, em alguns casos, com organismos internacionais que atuam no financiamento dessas pesquisas, dessas políticas. Ou seja, o que o governo gosta, né, o que o governo usa para subsidiar as políticas públicas, são pesquisas quantitativas, geralmente feitas com milhares de sujeitos, né, e elas são baseadas em dados numéricos, né, em estatísticas, etc., porque elas geram somente resultados quantitativos. Na raiz da importância crescente dessas outras fontes de produção de pesquisa sobre educação e sobre a educação musical, no nosso caso, é possível identificar certa frustração com a pesquisa acadêmica julgada por aqueles que precisam tomar decisões sobre a política educacional como pouco objetiva, fragmentada e distanciada dos problemas educacionais considerados mais urgentes. Então, o governo não considera que as pesquisas da pós-graduação são boas e suficientes. Por quê? Eles consideram que as pesquisas quantitativas, feitas com milhares de pessoas de uma vez, pesquisas estatísticas, são melhores, por isso eles as usam. Mas se a gente tivesse, então, pensado em trazer aplicabilidade para as nossas pesquisas, talvez isso não acontecesse. Assim, a crítica recai sobre as pesquisas qualitativas, pois elas trabalham com dados empíricos colhidos em pequena escala, sem possibilidade de generalização, sendo limitadas e controversas. Então, eu acho que aqui vocês que são da área da pós-graduação conseguem entender perfeitamente o que é pesquisa quantitativa e a qualitativa. A quantitativa é baseada em dados
em dados estatísticos, né? E as qualitativas são baseadas em pequenos grupos, com entrevistas, questionários ou estudo de caso e por aí vai. E não são generalizados, como são as grandes pesquisas feitas por esses órgãos que nós estamos falando. Outro aspecto abordado por essa autora, né, que eu estou usando, é a Campos, se refere a que a realidade das pesquisas são produzidas. Que realidade é essa? No Brasil, lidamos com problemas há muito tempo, como o analfabetismo e a falta de acesso ao ensino, bem como problemas contemporâneos, como a demanda por reconhecimento das diversidades étnicas e culturais, a necessidade de garantir aos alunos a aquisição de competências múltiplas e flexíveis, e não só o domínio de conteúdos disciplinares tradicionais, como matemática, física, química, etc. A reivindicação por ações afirmativas que vão além das exigências por igualdade. Então, para finalizar, eu vou essa primeira minha iniciação nessa problemática, eu vou falar da aplicabilidade nas pesquisas e a prática pedagógica, né? E a gente vai chegar, então, naquela conclusão que eu falei no começo, antes de passar os slides, que é a grande solução seria o uso da pesquisação e do professor reflexivo. Por isso, eu vou enviar para a Ana Maria, dar na biblioteca, para que todo mundo tenha acesso, esse meu livro, que é Relevância e Aplicabilidade da Pesquisa em Educação Musical. Nesse livro, que nós não vamos poder falar hoje dele, dessa parte tanto, que eu vou definir pesquisação, definir professor reflexivo, né, e por aí vai. Né? Bem, em relação à aplicabilidade das pesquisas na prática pedagógica do professor, o primeiro aspecto a ser questionado é a realização de pesquisas básicas e pesquisas aplicadas. Eu acredito que vocês todos sabem qual é a definição de pesquisa básica e pesquisa aplicada. Né? Então, bora ver aqui, mas eu vou mostrar. Na graduação, geralmente os alunos fazem no seu TCC, né, que deixaram de ser obrigatório nessa nova DCN. A nova DCN foi excluído o aspecto da pesquisa na licenciatura, né, em todas elas, inclusive na licenciatura em música. Né? Ou seja, a nova DCN não tem mais trabalho de conclusão de curso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, então, entender o que significa a pesquisa básica, que é a pesquisa feita, né, chamada resumo de assuntos, uma pesquisa bibliográfica, no caso, né? E a pesquisa aplicada, que é onde eu vou descobrir um problema, analisar esse problema e fazer uma pesquisa sobre aquele problema para poder aplicar, para ver se eu encontro uma solução para aquele problema. Então, vamos embora ver a definição pura que a gente tem aqui no meu livro, por exemplo. A pesquisa básica, realizada com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre determinado assunto, sem a obrigação de uma aplicação prática. Geralmente é uma pesquisa bibliográfica, né, pessoal? Ainda é considerada por muitos como desnecessária, gerando certo preconceito, principalmente no Brasil, como se ela fosse algo ruim e com a finalidade de apenas realizar um estudo com o objetivo de concluir um curso, adquirir títulos e gerar publicações. Ao contrário, a pesquisa aplicada, ou chamada de pesquisa original, né, é a pesquisa que propõe soluções imediatas aos problemas da escola e da sociedade. Somente é possível graças ao conhecimento acumulado sobre o tema de uma área específica, ou seja, ela não se livra da pesquisa básica. A pesquisa aplicada tem que ter uma pesquisa, uma revisão da literatura imensa sobre o tema que eu estou estudando, para daí eu encontrar quais são as lacunas, né? E conseguir fazer uma pesquisa aplicada. Mas levando em consideração os problemas que surgem da prática escolar, no nosso caso, da educação musical, ou melhor, do trabalho do professor em sala de aula. A solução seria fazer com que o professor da escola de educação básica, não só da educação básica, também da escola de música, da escola de arte, e por aí vai, né? Atuasse também como pesquisador. Então, aqui é a minha principal conclusão. Que essa aplicabilidade ela estaria ligada a trazer o professor que está na ponta, né, para ser pesquisador. Por que ele não pode ser um professor reflexivo? Só os docentes da universidade podem fazer pesquisa? Ou só os alunos da pós-graduação? Então, vamos trazer ele para a pós-graduação. Né? O que só acontece com os professores universitários que atuam na docência e na pesquisa. Os professores da educação básica, por sua vez, falo também dos professores da escola de música,
professor dos núcleos de arte, dos centros de arte, por aí vai. Por sua vez, só atuam no ensino. Assim, talvez eles possam dedicar parte do seu tempo de trabalho para a realização de pesquisas. Mas isso não resolveria a aplicabilidade da pesquisa como subsídio às políticas educacionais. As pesquisas, está aqui a conclusão que eu já trouxe antes, que vou retornar. As pesquisas usadas para subsidiar as políticas educacionais são as que possuem evidências, como já mencionado, as de cunho qualitativo, feitas em larga escala, por milhares de pessoas, como aquelas que eu falei da Vivo, né, e daquelas de outras indústrias e grandes centros comerciais e tecnológicos. Isso faz com que as reformas da educação sejam, muitas vezes, baseadas em soluções da moda, ao invés de pesquisas que tragam dados objetivos, que mostrem o seu valor em termos práticos, ou seja, revelem o que funciona e o que não funciona nas escolas. A ideia aqui é a de que os professores da educação básica, né, e se estenda isso, como não vou mais repetir, as escolas de música, os núcleos de arte, as escolas de arte, etc., podem ser também pesquisadores, por que não? Se eles é que estão na escola, se eles é que conhecem os problemas, muito mais do que os professores da universidade ou do que os alunos de pós-graduação. Pois encontram-se em posição privilegiada esses professores, né? Sendo os únicos que detêm uma visão aprofundada da realidade escolar e podem, por meio da pesquisa aplicada, não da pesquisa básica eu já expliquei o que é, né? Transformá-la num espaço de descobertas, mudanças e transformações. Isso faz com que as pesquisas realizadas em larga escala, com claras evidências, essas que o governo utiliza, inseridas no modelo quantitativo, não consigam ter essa visão do ambiente e da realidade escolar. Pois somente quem está dentro da escola terá essa possibilidade, ou seja, os professores, que são também os atores do processo. Com isso, verifica-se que a aplicabilidade da pesquisação e do professor reflexivo, essa aqui é a principal conclusão dessa minha fala. Então, com isso, verifica-se que a aplicabilidade da pesquisação e do professor reflexivo, por exemplo, não estão ligadas às políticas educacionais, mas à melhoria do trabalho docente. Essa aplicabilidade também deve ser levada em consideração, mas ela se refere às pesquisas aplicadas e não às pesquisas básicas. Com a pesquisa, especialmente a pesquisação, por isso que eu vou enviar o livro para... E vocês têm acesso à pesquisação na internet ou qualquer outro livro de pesquisa, né? A Sônia Albano de Lima é uma das grandes pesquisadoras no Brasil que trata desse tipo de pesquisa. Então, a pesquisação pode gerar subsídios para a prática do professor e para a escola. Isso faz com que a pesquisa tenha aplicabilidade, ou melhor, sirva para um fim, a transformação e a melhoria da prática docente. Então, essa é a grande conclusão dessa minha fala. Aqui, eu vou fazer... Essa parte não está no texto que foi enviado para vocês, mas ela está no livro que eu vou mandar, certo? Eu só queria mostrar para vocês o que é essa pesquisação. E por que a gente desconhece ela nos programas de pós-graduação. Todo mundo só quer fazer pesquisa descritiva, estudo de caso, etc. E a pesquisação que é feita pelo professor da escola vai ficando de lado. Né? Então, a origem da pesquisação no campo educacional vem do movimento norte-americano denominado Action Research, iniciado por Levin em 1946. Quando utilizou esse termo em uma espécie de pesquisa que contém uma série de etapas ordenadas de forma espiral, cíclica crescente de ação, reflexão, ação. Ação, reflexão e ação. Ou seja, o professor, ele está agindo, ele vai pesquisar e ele vai voltar a agir, só que de outra forma, depois da pesquisa. Por isso que o nome é pesquisação. Organizado em 4 períodos sucessivos: planejamento, ação, observação e reflexão. Esse tipo de pesquisa é composto pelos processos de diagnóstico, estratégias, registro, coleta de informações, técnicas, procedimentos de análise, avaliação e reflexão específicas dos 4 modelos já citados. Né? Aqui eu não vou ler isso aqui, porque é muito extenso, mas isso aqui está no meu livro, uma explicação bem maior, que aqui não tem nada. No livro, acho que tem umas 3 ou 4 páginas explicando o que é pesquisação. Né? O Tiolan faz um resumo muito grande disso, e os outros autores também.
Então, com isso eu concluo a pesquisa, mostrando que, na verdade, o que a gente tem é essa conclusão principal, é que, enquanto nós não trouxermos, né, o professor da escola, o professor que está na ponta, né, ou seja, o professor da pesquisação, para fazer pesquisa nos programas, a gente não vai ter essa aplicabilidade nas políticas públicas, né? Ou seja, nós vamos ter pesquisas que elas vão ficar, que a aplicabilidade ela vai ser só ficar nas prateleiras das bibliotecas ou ficar nos sites dos programas, né? Então, o que eu trago aqui é uma pontada, né? Uma alfinetada para que os programas de pós-graduação possam enxergar isso. Ou seja, esse é um desafio. E como ele está inscrito aqui no título dessa conferência, como desafio contemporâneo. Mas eu quero dizer que ele reside desde que a primeira dissertação em educação musical foi feita no Brasil em 1978, certo? 78, né? Então, nós já temos quantos anos fazendo pesquisa em educação musical e sem aplicabilidade. Então, o que eu quero dizer para vocês é isso, é que a conclusão máxima disso tudo é que fazer com que essa aplicabilidade, mesmo que a gente não consiga chegar nas políticas públicas, mas que a gente consiga transformar a prática do professor em sala de aula, né? E essa transformação só é feita com a pesquisa realizada através da pesquisação pelo professor reflexivo, ou seja, pelo docente que está na ponta, quem está na própria sala de aula, né? Então, eu agradeço muito vocês terem me ouvido. A minha fala não foi tão longa, né? Poderia ter sido até maior, mas eu preferi, né, que ela fosse mais sucinta, né? Mas que a gente tocasse num ponto muito complicado, que é exatamente esse, ou seja, as pesquisas que nós fazemos nos programas de pós-graduação, eu estou falando da minha área, que é educação musical, elas são aplicáveis? Onde está essa aplicabilidade? Bem, então é isso, eu agradeço bastante vocês terem me ouvido, né? Então, muito obrigado. Alô? Gente, a gente está impactado aqui com a fala do professor, um assunto tão, tão importante. Eu já vejo aqui o professor Augusto tendo tudo a ver com essa preocupação, né, professor? Políticas públicas, pesquisação, tá aberto às perguntas, gente. Quem quiser fazer pergunta, pode vir aqui para ficar perto do professor e também do som. Cássia, nossa técnica, doutoranda na área de História. Vai fazer uma pergunta para o senhor, professor. Boa noite. Boa noite. Como a professora Ana me apresentou, me chamo Cássia, trabalho na coordenação de música. Eu queria fazer um comentário, uma pergunta. Então, primeiro, parabenizar o senhor pela fala. Eu acredito que a fala ela toca num ponto essencial e crítico dentro da academia, que é quem pode produzir conhecimento. E aí questionar quem são esses sujeitos que produzem esse conhecimento qualificado e reconhecido pelos seus pares. Isso obriga, por exemplo, o intelectual da universidade reconhecer que o conhecimento produzido dentro da escola, da educação básica, é um conhecimento qualificado, e, por outro lado, também obrigar o professor da educação básica a se reconhecer enquanto intelectual, que não só replica o que é produzido dentro da academia, mas também produz algo novo, porque o ensino ele é cientificamente informado, prática do ensino e da aprendizagem. E aí eu queria perguntar para o senhor se o senhor poderia dar exemplos de estratégias que os professores universitários podem tomar para trazer esse diálogo no seu dia a dia de aula com os professores da educação básica e vice-versa, os professores da educação básica com os professores universitários. Muito boa a sua pergunta. Olha só, o início da pesquisação, ele foi feito pelo Eliot, e pelo Schein e por outros nos Estados Unidos. Os professores da universidade iam para a escola, porque os professores da escola não são pesquisadores, eles não sabem, eles não têm as técnicas, eles não têm pós-graduação, etc. Então, o início da pesquisação foi feito assim.
uma equipe de professores da universidade foram para a escola, e um grupo de professores da escola se juntou a esse grupo da universidade, e aí eles desenvolveram pesquisas que os professores da escola diziam quais eram os campos que deviam ser pesquisados, refletiam sobre aqueles campos, etc. Ou seja, os professores da universidade são incapazes de entender quais são esses problemas. Então, eu quero mostrar para você o início da pesquisação, como é que foi feito. Os professores da universidade não sabem como se dá o cotidiano escolar. Como é que o cotidiano da aula de educação musical na fundação, numa fundação ou numa escola de música, etc. Então, eles tiveram que sair, se juntar aos professores da escola, tornar aqueles professores reflexivos, ou seja, pesquisadores, e depois eles saíram. Esse foi o início. Então, ainda hoje, nos Estados Unidos, muitos pesquisadores fazem esse tipo de estratégia, né? Mas eu acredito que se a gente tiver um treino suficiente dos professores da educação básica, da escola de música, dos centros de arte, etc., eles podem trabalhar sozinhos e se tornar professores reflexivos, né? É isso. Professor, pode vir aqui. Professor Augusto. Bem, boa noite, professor. Satisfação em tê-lo aqui. Eu realmente estou assim muito feliz, né, muito impactado exatamente com a sua fala, e ela me faz lembrar, quando o senhor fala sobre a questão da aplicabilidade, Leonardo Sec, que trabalha com análise de políticas públicas, ele começa o prefácio dele dizendo que no Brasil nós temos um exército de teóricos produzindo pesquisa teórica, obviamente, com pouca aplicação prática. Eu acho interessante essa fala dele, porque logo depois ele diz, e de um outro lado existem instituições públicas carentes de munição teórica. Que tal se construíssemos uma ponte entre esses conhecimentos produzidos na academia e as instituições públicas, na verdade? Então, esse foi um ponto que me chamou muito a atenção na sua fala, e um outro ponto que assim me deixou assim bastante reflexivo, entre tantos que o senhor trouxe aqui, foi exatamente a questão da possibilidade da pesquisação. Eu tenho trabalhado com a pesquisação desde 2011, orientando alunos, desenvolvendo projetos de pesquisa. A minha própria dissertação, minha tese foi, na verdade, pesquisação, mas eu percebo que ainda há uma resistência muito grande no que diz respeito à pesquisação. E eu diria até mais, não só uma resistência, mas um preconceito em relação à pesquisação. Isso impossibilita, efetivamente, que essas ações efetivas que são geradas pela reflexão ocorram, né? Então, veja só, a pesquisa clássica, na verdade, a minha pergunta é, qual é a sua percepção em relação a essa resistência que ainda há da pesquisação na pós-graduação em educação musical? Eu estou resumindo aqui a minha pergunta, porque eu tinha outros questionamentos, mas eu vou focar agora exatamente nisso. De que maneira o senhor percebe que ainda há resistência e como a gente pode contribuir para que essa resistência e até preconceito sejam mitigados? Muito obrigado e parabéns. Adorei seu texto e vou adorar muito ter os seus livros. Muito obrigado. Obrigado, professor. Professor, eu quero lhe dizer que é o seguinte, que na área da educação, mundialmente falando, existe uma associação chamada FLADEM, que já deve ter ouvido falar, né? O FLADEM tem uma sede no Brasil hoje em dia, né? E o FLADEM teve uma briga muito grande, né? Quando eu fiz a biografia da aula, a gente conversou muito sobre isso, que são coisas que a gente não coloca na biografia, né? Mas que a gente fica sabendo dessas coisas que aconteceram em off, né? Então, a briga maior do FLADEM foi com a ISME, International Society for Music Education, porque a ISME trabalha com pesquisa, e o FLADEM trabalha com a prática do professor. Então, houve uma briga muito grande, uma rivalidade muito grande, inimizades muito grandes, porque a ISME não aceitava. O que a ISME queria era a pesquisa positivista, né? Ele jamais, tanto é que ainda hoje a gente tem uma rejeição, professor, não é só a pesquisação, não, mas quando eu fui muitos anos da ABEM, fui secretário da ABEM, inclusive 2 gestões, existe uma reação muito grande do conselho editorial e dos conselhos
que iam fazer os encontros, dos relatos de experiência. Relato de experiência do professor de educação de piano de tal escola, do professor de violino de tal escola, do professor de educação musical do 2º ano da escola tal, entendeu? Por que eles rejeitavam o relato de experiência? Porque não era uma pesquisa positivista, científica, aquilo que você chamou de clássica, né? Então, essa rivalidade, professor, eu vou lhe dizer bem que eu vou fazer uma analogia para que a gente possa entender perfeitamente o que como eu daria resposta para o senhor dessa questão que o senhor levantou. Na área da pedagogia, nós temos dois professores. Aqui no Rio de Janeiro ainda é muito atuante o professor normalista. Nós temos ainda no Rio de Janeiro, é o estado do Brasil que tem o maior número de escolas normais. Eu não sei se vocês sabem aí, o público presente, meus queridos alunos aí do programa, etc., do grupo de pesquisa, o que é a escola normal? A escola normal é uma formação de professor de nível médio, né? Que a gente chamava antigamente secundário, né? 2º grau. E a gente tem aqui no Rio ainda 71 escolas normais, certo? Então é o estado do país que tem o maior número de cursos de escolas normais, por enquanto. Elas estão acabando e vão acabar, né? Então, a gente tem a professora normalista que trabalha com as crianças no primário, ou seja, do 1º ao 5º ano, né? Nos anos iniciados do ensino fundamental. E tem a professora pedagoga, que trabalha também nessas mesmas séries, nesses mesmos anos. A professora pedagoga formada no curso superior de pedagogia. Então, uma vez fizeram o ENAD, aliás, a Provinha Brasil, com as crianças de 1º ao 5º ano aqui no Rio de Janeiro, foi um levantamento muito rigoroso, todo ano é feito desde o governo Fernando Henrique, que existe a avaliação das instituições escolares do Brasil. Provinha Brasil, Prova Brasil, Enem, ENAD, né? Então, nós temos todas as avaliações que foram implantadas desde o governo Fernando Henrique. Então, o que a gente viu dos resultados aqui no Rio de Janeiro foi que as avaliações feitas com as crianças das escolas que as normalistas eram professoras foram exemplares. E as avaliações feitas com as crianças que eram alunas das pedagogas foram cruéis, foram terríveis, foram abaixo da média. Então, aí os pesquisadores, e nós da universidade, vamos tentar entender o que foi que aconteceu. Então, o que foi que a gente entendeu, professor? A gente entendeu que a normalista ela é formada com a prática. Ela forma ouvindo o que a outra tem para dizer no ouvido dela. Olha, faz a canção tal, eu vou te ensinar a música tal. Ou seja, e a pedagoga fica lendo capítulos de livros desvinculados da realidade. Você entendeu? A grande diferença do que as crianças, então, apontaram o resultado da Provinha Brasil na prática. Por que as crianças aprenderam com as normalistas e não aprenderam com as pedagogas? Porque as normalistas aprenderam através da prática. E as pedagogas aprenderam através de textos teóricos, capítulos de livros desvinculados da realidade. Você entendeu? Então, esse foi o grande problema que aconteceu aqui no Rio, numa Provinha Brasil que teve há um tempo atrás. Então, eu quero dizer para o senhor o seguinte, que a pesquisação, o relato de experiência, por exemplo, eu tenho o único artigo do Brasil que fala sobre o relato de experiência transformado em pesquisa, tanto na pós-graduação como na graduação, é o meu. Foi editado na revista O Viver de Uberlândia, da Federal de Uberlândia, né? Eu posso até mandar para a Ana Maria, para alguém se interessar, mostrando como é que o relato de experiência pode ser transformado em pesquisa científica. Esse é o meu artigo. Então, o relato de experiência, ele é negado pelos pesquisadores, como é a pesquisação. São poucos os que querem, porque eles querem trabalhar com gráficos, com estatísticas, né, com métodos, ou então não, só com método qualitativo, né, com entrevista, estudo de caso, mas os problemas mesmo na prática, a aplicabilidade, foge. Deixa de existir. Esse foi o grande conflito, professor, que teve entre o Fladem e a ISME. Porque o Fladem se baseia em experiência do professor. E a ISME se baseia na pesquisa clássica.
certo? Então, a ISME jamais aceitaria a presença da Violeta de Gaenza, a presença de outros pesquisadores na mesa delas, né, da ISME, né? E sim da Ana Lucia Frega, da Liane Henschik, de vários outros, né, do Keith Swanwick, né, de vários outros que trabalham com a pesquisa clássica, né? Então, eu quis trazer para o senhor essa explicação através das normalistas, para a gente ver o seguinte, que é muito interessante as pedagogas serem formadas lendo textos desvinculados da realidade das crianças, né? Professor xeroca o texto tal. Professor, na semana que vem vocês vão ler o capítulo tal, entendeu? Aí na outra semana vocês vão ler o capítulo tal. É muito bonito. É lindo. Eu tenho pasta na Xerox, na Unirio. Eu nunca usei, graças a Deus, né? Mas eu tenho pasta lá, com um monte de texto. Mas a minha coisa ela está mais ligada à prática, certo? Eu prefiro dar disciplina. Eu gosto muito de dar oficina de música, porque eu trabalho com a formação na prática, com a oficina do sensível, né? E da processo de musicalização, que embora a gente faça coisas mais teóricas, mas eu também trabalho com a prática. Então, eu acredito que isso aí, a grande justificativa dessa rejeição, professor, é pela prática. Foi esse exemplo que eu quis lhe dar através da normalista, certo? É que a formação através da prática e não da leitura de textos teóricos desvinculados da realidade escolar, ela é muito melhor. Eu espero ter respondido. Obrigada, professor. Alguém gostaria de fazer pergunta? Algum aluno da pós, ou aluno da graduação? Vem aqui, Eduardo. Boa noite, professor. Boa Eu noite. queria saber como é que o senhor enxerga a participação de mestres de cultura popular e grupos de cultura popular inseridos na pesquisação. Olha só, como eu já disse, é muito difícil iniciar isso tudo, né? Vocês têm aí um professor que trabalhou com pesquisação, que conhece muito mais pesquisação até do que eu, mas eu quero dizer para vocês que o início da pesquisação nos Estados Unidos foi assim. Os professores da universidade foram lá para a escola e se juntaram ao grupo, entendeu? Para poder fazer isso. Eu posso fazer isso também com os mestres de cultura popular. Por exemplo, na Unirio, no Instituto de Música onde eu trabalho, o professor Vincenzo, que não é nem brasileiro, ele é italiano, né? Ele está com duas disciplinas, que é uma ligada totalmente ao conteúdo afro e o outro totalmente ligado ao conteúdo do samba. Então, cada semestre vem o mestre do Salgueiro, vem o mestre da Portela, vem o mestre da Imperatriz, e vai lá para dentro da universidade. Então, a gente está tentando fazer isso na universidade. Então, eu acredito que na escola é muito complicado você fazer isso, porque não é admitido. É admitido que o professor formado normal ainda está sendo admitido aqui no Rio de Janeiro e no Brasil, né? O pedagogo e o professor licenciado trabalham nas escolas. Só isso. Então, se eu quero trazer um mestre de escola de samba, quero trazer um mestre da cultura popular, não vai ser permitido. Mas talvez ele possa trabalhar dessa forma que eu estou falando, ou seja, incluir, né, na universidade, para que as pessoas possam ter o trabalho junto com eles e os alunos possam aprender através dessa prática. Muito bem, eu espero ter respondido, né? Professor, é a Dione aqui. Diga, Dione. Gostaria de saber a sua opinião sobre se não seria, digamos, um caminho interessante. A gente vê que vem crescendo os programas acadêmicos, dentro das academias, os programas de pós-graduação profissionais, que justamente buscam essa aproximação entre a prática, aquele profissional que já realiza uma prática docente ou uma prática profissional em determinado campo da música, no caso dos mestrados profissionais em música, e que já trazem nos seus projetos de pesquisa essa perspectiva da aplicabilidade da relação com a sua prática profissional. A gente observa que eles existem em muito menor número do que os mestrados acadêmicos, né, e as pós-graduações em nível acadêmicos. E
eu gostaria de saber se o senhor acha que seria um caminho, né, de aproximação entre essa prática, né, e a pesquisa acadêmica, estrito sensu, né, o crescimento e a expansão desses mestrados e doutorados profissionais. Muito boa a sua pergunta, professora Dione. Eu quero dizer para você que o mestrado acadêmico é muito novo, né? Ou seja, a gente ainda não tem ainda muito direcionamento do que aquilo seria, né? Então, pelo que eu vejo aqui no Rio de Janeiro, aqui tem vários mestrados acadêmicos, a UFRJ tem em música, a Unirio tem em música, tem vários outros mestrados acadêmicos, né? Eles privilegiam a produção de um produto. Então, se foge da reflexão. Então, as pesquisas e os produtos, a pesquisa não, porque não existe pesquisa no mestrado acadêmico, elas são vazias, na sua grande maioria, certo? Então, eu acredito que ainda falta muito, a gente amadurecer muito o campo do mestrado acadêmico, ou mestrado profissional, para que a gente tenha um amadurecimento e que esses produtos não sejam assim, eu vou fazer o método tal, eu vou fazer o disco tal, eu vou fazer a plataforma tal, entendeu? Seja sem reflexão, que se tornam coisas vazias só para eu terminar o curso e acabou. E então, esse é o meu ponto de vista, certo? Eu não trabalho em mestrado acadêmico. Quando eu saí, eu passei 20 anos no mestrado, no mestrado profissional, passei 20 anos no mestrado acadêmico e 20 anos no doutorado acadêmico. Então, eu quero dizer para você o seguinte, que eu acho que a falta, a ausência da reflexão no mestrado acadêmico, no mestrado profissional é muito sério. Eu acredito que a gente tem que amadurecer muito ainda para chegar a que esses produtos que são elaborados no mestrado profissional, eles partam da reflexão. Ou seja, muitas vezes eles partem da prática, mas da prática pura, pessoal, sem ser da prática escolar, sem ser, ou seja, não tem nada a ver com a pesquisação. Você entendeu? É o seguinte, eu estou aqui dormindo, acordei, aí digo, eu vou fazer um livro, o método de cavaquinho, entendeu? Aí eu vou lá, passo na prova do mestrado acadêmico e faço o método de cavaquinho e o pessoal do mestrado acadêmico me aprova porque o meu produto foi muito bom, eu vou editar, eu vou vender o método de cavaquinho, né? Então, eu acredito que os produtos que são elaborados no mestrado profissional, eles faltam reflexão, porque se tornou assim no país inteiro, ou seja, ficou como se fosse um paradoxo. O mestrado acadêmico tem reflexão e o mestrado profissional não tem reflexão. Então, eu vou para o mestrado profissional que não tem reflexão, certo? Eu vou fazer um produto, eu vou fazer uma página, fazer um app, eu vou fazer um site, sei lá o que, eu vou fazer um disco, né? Eu vou fazer um livro, eu vou fazer um método e acabou, né? Então, eu acho que a professora Dione, eu acredito que precisa a gente ainda refletir muito e amadurecer muito para que a gente torne o mestrado acadêmico como uma coisa que seja aplicável. Porque, pelo que eu vejo até agora, pelos produtos que eu tenho visto, eles são coisas que são pessoais, são únicas, né? Ou seja, vem da ideia daquela pessoa, da prática daquela pessoa e acabou. E não de uma coisa que vinha da escola, da prática do professor da escola e por aí vai. Eu sei que eu estou generalizando uma coisa para um país gigantesco, né? Mas eu quero dizer que, pelo que eu sinto aqui no Rio de Janeiro, é assim, existe um grande paradoxo entre assim, eu vou para o mestrado acadêmico, então é difícil, eu vou fazer uma dissertação, eu tenho que fazer uma pesquisa, eu tenho que fazer projeto de pesquisa. Então, aí, não, eu vou para o mestrado acadêmico e lá eu vou fazer um método para cavaquinho e aí eu termino e recebo o diploma, né? Então, a minha resposta, eu sei que não é uma resposta tão profunda, né? Mas eu acredito que a resposta final minha seria essa. Seria que eu acho que a gente falta amadurecermos bastante, nós amadurecermos muito em relação ao mestrado profissional, para que a gente tenha, então, um produto que seja louvável, né? E aplicável, né, no caso. Ainda tem mais alguma pessoa que gostaria de fazer pergunta para o professor? Não? Então, a gente agradece ao projetor de lado aqui, mas ele está de frente para o professor.
Agradece a sua presença. A professora Dione também pode falar alguma coisa? Bem, eu que Muito agradeço, Ana Maria. Muito obrigado a O senhor foi você. muito respeitoso para nós, a gente está muito feliz, eu tenho certeza que os nossos professores e alunos também, com a sua participação, o seu conhecimento, e aí eu acho que muita gente vai ficar atrás de você, atrás dos seus livros, vão me perguntar, eu trouxe 3 exemplares aqui para vocês Eu quero olharem. que você me mande o seu endereço para eu mandar esse livro sobre pesquisa, tá? Tá? Ele é Veja muito, adotado pelo Rio Grande do Sul, pela Josamara Souza e pelo pessoal da URGS, e eu só tenho 3 exemplares, porque já está esgotado. Mas eu gostaria de mandar para você, e também eu vou mandar o capítulo, que eu li, o artigo que eu tenho sobre relato de experiência, para que a gente possa ver que é possível fazer dissertação e tese através do relato de experiência. muito bom essa informação, professor. Tem umas resistências aqui no nosso programa, viu? Contra o relato. A própria ISP, né? A BEM ainda dá essa abertura, né? Porque tem a categoria de relato de experiência, né? Eles aprovam trabalhos que são oriundos de relato de experiência, e esse Sim. tem sido um espaço muito proveitoso para nós, professores da graduação, para desenvolvermos trabalhos com nossos alunos de estágio, especialmente, que nos atualizam, né? Nós, professores aqui da academia, e muitos de nós que não estamos diretamente na sala de aula, né, ou não estamos mais, porque nós temos professores aqui que já estiveram em sala de aula na rede pública, mas que já são aposentados. É o teu caso, né, Ana Maria? Eu também trabalho numa escola profissionalizante há mais de 30 anos, então tenho essa aproximação com esse ambiente de prática musical também, mas nós temos esse perfil de alunos que, né, chegam no mestrado, alguns alunos que eu tive contato no doutorado lá na UFPA, que têm uma trajetória de formação na educação musical, mas nunca estiveram como professores em uma sala de aula. Então, eles são acadêmicos, entre aspas, profissionais, porque eles caminham, fazem graduação, mestrado, chegam no doutorado sem terem pisado numa sala de aula, com exceção do estágio, né, desse momento de estágio. Mas, no caso aqui, o estágio tem produzido bastante, né, aqui o núcleo do estágio com seus alunos, e, inclusive, marcado presença nos nossos eventos aqui internos, no NGRUPEM e na AMPOM, na ABEM, com seus relatos de experiência. A gente tem conseguido publicar e falar, né, difundir as nossas experiências em sala de aula por meio desses relatos de experiência oriundos dos estágios curriculares. A gente só quer agradecer muito a sua presença e esperamos contar, né, outras vezes com a sua colaboração aqui, quem sabe presencialmente. Né? Muito obrigado, professora Dione. Muito obrigado. Agradeço muito. Eu quero dizer, professora Dione, que a ABEM tem uma coisa muito boa também, que é a MEB. Né? A revista Música e Educação Básica, na Educação Básica, ela tem uma característica muito próxima do relato de experiência. Embora tenha alguns artigos que são extremamente teóricos, mas ela tem muitos artigos que vêm da prática, né? São relacionados extremamente à prática. Eu agradeço muito a vocês, né? Boa noite para vocês. Ana Maria, muito obrigado. Dione, muito obrigado. Obrigado a todos. Podemos fazer uma foto com o senhor? Claro, claro que sim. A gente vai se arrumar aqui perto do telão, tá?
Professor José Fernandes, que só está de conta do senhor, porque está projetado de frente, tá? Vamos lá, gente? Professor. Vamos lá. As palmas ao professor José. Muito obrigado. Obrigado, Michael. Obrigado pelo apoio. Obrigada, professor. Obrigado, professora Dione. Um grande abraço. Ana Maria, me manda o endereço para eu mandar o livro. Sim, esse foi estar perguntando, professor. Nada, não é interromper, não é perturbar nada. Um grande abraço. Um abraço. Gente, permaneçam.